Jesus, ele, com a sua sabedoria tão grande, ele deixa para nós a advertência de sempre, em memória dele, partilharmos o pão, a ceia do Senhor. Isso é magnífico porque quando a gente entende o real motivo da morte de Jesus e a gente reflete sobre isso, uma paz enorme entra nos nossos corações e a certeza que de fato nós somos vencedores. Não somos vencedores pelos nossos méritos, somos vencedores por aquilo que Ele fez. Porque o Evangelho, meus irmãos, consiste nisso, em apregoar o reino de Deus, onde homens pecadores que estavam distantes e longe agora podem se aproximar. Homens que fizeram aquilo que não agradavam a Deus agora podem alcançar o perdão. O Evangelho traz para nós esse alívio de que alguém pagou o preço em nosso lugar. E refletir sobre esse preço pago é importante para que nós possamos valorizar o que Jesus fez. Porque não foi fácil. Quando a gente medita no relato do que ele passou, sem ter feito nada que merecesse isso, o nosso coração precisa se encher de gratidão. Um Deus se esvaziou para salvar pecadores, que somos nós. Jesus, ele está ali e ele passa por Pilatos. Pilatos não vê nenhum crime em Jesus, porque de fato não havia. Mas era necessário que ele padecesse na mão das autoridades que o levaram lá e os romanos que executaram. E ele está ali, meus irmãos, na mão daqueles soldados. Nós não temos, ainda que venhamos a tentar imaginar, jamais conseguiremos entender com a profundidade que foi aquele sofrimento. Aqui Marcos ele diz que quando Pilatos entrega Jesus aos soldados para satisfazer as autoridades daquele tempo, que os soldados se reúnem no pretório, que era a casa do governador, e eles chamam toda a tropa. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que não precisa de muitos contra um para o castigo ser severo. Imagine você, toda a tropa disponível ali foi chamada para bater em Jesus. Toda aquela tropa foi conduzida para escarnecer do Senhor. E ali, meus irmãos, eles começam aquela cena lamentável, aquela covardia. Afinal, eles tinham que cumprir a ordem, eles tinham que amassar Jesus, porque eles queriam verdadeiramente o sangue de Jesus derramado. Eles começam a bater em Jesus, eles começam a zombar. Eles não tinham nada com a religiosidade do povo de Deus. Para eles, aquilo era uma diversão, mas começam a zombar, chamar Jesus de rei dos judeus, o saudavam. Interessante, meus irmãos, que naquele tempo Jesus não pôde ter a honra devida à sua majestade. E hoje cabe a nós lutar para dar a esse Deus essa honra por aquilo que Ele fez por nós. Hoje nós obtemos salvação, obtemos perdão através dessa dor que Cristo sofreu. A tristeza maior é que muitas das vezes as pessoas não valorizam essa oportunidade. Assim como aqueles romanos que zombavam de Jesus, continuam zombando dele, como se ele não fosse rei, mas ele reina. Ele é rei, ele é Senhor. Ele conquistou com seu sangue esse direito, pois era plano de Deus, projeto do Pai. Estão ali escarnecendo dele. E como um rei que precisava de uma coroa, eles fazem ali uma coroa cheia de espinhos, cravejam aquela coroa no crânio de Jesus e começam a bater com caniço, para que aqueles espinhos entrassem
no crânio dele. Pensa. Quando nós lembramos do sacrifício de um justo, não podemos deixar de fazer uma análise dentro de nós. Qual é o tipo de cristãos que nós temos sido hoje? Qual é o valor que nós temos dado a esse sangue derramado hoje? Como se encontram os nossos pensamentos? Como se encontra a nossa vida? Como se encontra o nosso coração? Será que arde em nós um desejo ardente de ser grato a tudo aquilo que Ele fez? Porque Ele sofreu. Imagina, meus irmãos, aquele espinho cravado, e eles batendo ali na cabeça dele. E não só batiam, cuspiam nele, zombavam dele, escarneciam dele. Aqueles homens não tinham ideia de quem era que estava em suas mãos. Hoje nós temos a graça de saber quem era Jesus e qual foi o propósito da vida dele aqui. E nós não podemos dar a Ele outra coisa a não ser essa glória, essa honra, pois Ele padeceu. Padeceu para que o pecado não pudesse nos destruir. Ele padeceu para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida de verdade. Ele padeceu para que hoje nós pudéssemos honrar, louvar e bendizer o nome desse Deus. Ele padeceu para que nós pudéssemos vencer. A verdade é uma só, meus irmãos. Como muitas das vezes nós não valorizamos essa morte, a gente deixa de viver essa vida que Jesus morreu para nos dar. E aqui, essa cena que Marcos ele relata desse sacrifício e dor de Jesus, precisa mexer com os nossos interiores. Tão grande salvação Deus Pai proveu. De fato, o nosso Deus é grande, porque Ele sofreu tudo isso sem merecer. E nós merecíamos, mas hoje nós podemos ter o perdão. E o que nós precisamos fazer é valorizar. Essa reflexão de qual é a vida que nós temos tido aqui, vivido aqui, é importante. Qual o valor que nós estamos dando a Deus? Valorizamos as coisas que possuímos, valorizamos pessoas, valorizamos as situações e demonstramos isso para Deus através do nosso comportamento. Imagina, meu irmão, Deus ter passado por toda essa peleja e sofrimento por nos amar, para que hoje Ele não fosse prioridade na nossa vida. Não é questão de religiosidade ou fanatismo, mas de verdade. Toda a vida terrena, ela consiste antes e depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo marcou a história da humanidade. E até aqui Ele tem sido anunciado como aquele que de fato nos salva e nos perdoa. Através desse sangue derramado, hoje nós podemos ter escolha. Meus irmãos, se Jesus não tivesse sofrido o que Ele sofreu aqui, nós seríamos meros escravos. Se é que o mundo chegaria até hoje, nós seríamos meros escravos. É por esse sangue que hoje nós podemos escolher louvar a Deus. É por esse sangue que hoje nós podemos escolher não ter uma vida destruída. É por esse sangue que hoje nós temos vitória contra o mal e as suas ações. É através desse sangue hoje que nós temos acesso à glória prometida por Deus para aqueles que creem. É por esse sangue que de fato a vida ela está entre nós. Agora, esse sofrimento aqui tem que mexer com a gente, porque a todo momento nós somos tentados a zombar desse rei. A todo momento nós somos tentados a bater nesse rei, quando Satanás oferece os seus banquetes, querendo nos seduzir, nos fazer segui-lo. A todo momento nós zombamos de Jesus, quando não fazemos valer o sangue dele na nossa vida e cedemos ao que esse mundo de fato tem oferecido.
nós precisamos honrar aquele que nos honrou sem a gente merecer. Meus irmãos, essa cena é triste, porque ela é brutal, porque ele não merecia. Cravaram a coroa, bateram com um caniço, todo o batalhão. Imagina todo mundo tirando uma casquinha. Aquela multidão de homens, com Jesus manietado, sem poder sequer esboçar a reação, e ele não precisava, porque ele sabia qual era o seu destino, e ele foi humilhado, ultrajado. Tiraram sua roupa, fizeram uma roupa de túnica para simbolizar um rei, e deitavam lá, adoravam, com fingimento, com zombaria, adoravam ao rei dos judeus, ao rei dos judeus. E muitos corações às vezes se encontram assim, estão supostamente na presença dele, mas seu coração distante, não servem de verdade, não louvam de verdade, não adoram de verdade. Meus irmãos, a nossa vida aqui precisa girar em torno de Cristo, porque se de fato vivemos com o sacrifício que ele teve na cruz, nada pode ser mais importante para nós do que Cristo. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que engrandecer esse Cristo, porque Ele é a chave da nossa vitória. Nada e nem ninguém, por mais que você ame, nada pode estar acima dele. É Ele que disse isso. Se você ama tua mãe e teu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Se tu ama teu filho, tua filha mais do que a mim, tu não é digno de mim. Ele tem que ser o primeiro, porque o único que se propôs a padecer por mim e por você. O que é triste é o seguinte: às vezes o coração do homem está tão inclinado ao seu semelhante, a quem ama, e a gente consegue ver pela vida o retorno. Às vezes o filho abandona o pai, às vezes o filho entrega a mãe ao asilo, uma mãe abandona um filho numa lata de lixo. Às vezes um companheiro sai de casa para viver sua vida. Mas Jesus, Ele jamais vai abandonar cada um de nós. O amor de Jesus supre tudo. É por isso que Ele tem que ser o primeiro. A gente paga nisso porque priorizamos outras situações do que o próprio Jesus. Mas é Ele que padeceu. Às vezes, quando eu digo isso, que um filho abandona, se o filho é capaz de abandonar a mãe, será que seria capaz de se sacrificar por ela? É óbvio que não. Se o marido abandona uma família, será que ele seria capaz de sacrificar pela sua família? É claro que não. Uma mãe que abandona um filho seria capaz de sacrificar-se pelo seu filho? É óbvio que não, mas Cristo foi capaz de sacrificar por cada um de nós, para nos dar a vitória. Agora, se a nossa vida não girar em torno dele, quem sai perdendo somos nós. Porque ele foi zombado outrora, para que hoje ele pudesse ser honrado. Ele foi ultrajado outrora, para que hoje ele pudesse ser engrandecido. Ele foi escarnecido outrora, para que hoje ele pudesse ser amado. Aí você diz, mas é o amor por mim, não, é o amor do Pai que sempre existiu com ele. E nós teremos maior benfeitoria se caminharmos nesse amor. Assim como Deus o amou, como Deus nos amou, temos que amá-lo muito mais. Entenda, nós éramos criaturas perdidas. Essa é a mais pura verdade. É só a gente olhar a nossa vida outrora. Meus amados irmãos, todo esse sofrimento aqui que Jesus passou, essa humilhação. Todo o batalhão foi reunido para bater. Cuspiam nele, batiam nele, com caniço davam na cabeça dele. E como um cordeiro mudo ao matadouro, ali ele se encontrava. Porque ele sabia que ele ia sofrer, para que nós não pudéssemos sofrer. Eu gosto de sempre fazer uma reflexão, que a salvação oferecida por Jesus
ela é acima de tudo, porque ela nos salva do poder do pecado, da condenação do pecado, e também nos salva de nós mesmos. A salvação de Cristo, ela completa toda a nossa vida. Ela nos salva da consequência do nosso comportamento desviante, porque nos leva para um caminho bom. A salvação de Jesus nos conduz, de fato, a colher frutos bons. O problema, sabe qual é? É que, às vezes, Jesus não se torna prioridade. Ele precisa ser. E prioridade, ele ser prioridade, não é um simples reunir-se na congregação. A prioridade é todo o tempo da nossa vida. Ele ser honrado, buscarmos a sua face, entrarmos em contato de intimidade com Ele através da oração, meditarmos nos seus ensinos. Ficamos distraídos com muitas coisas. Isso é uma zombaria por aquilo que Jesus ele padeceu. Ele não padeceu para que hoje nós ficássemos distantes dele. Ele não padeceu para que hoje nós fizéssemos a nossa vontade. Ele padeceu para que nós pudéssemos nos render ao seu poder, à sua glória e o seu projeto. Ele nos salvou. E aqui a gente vê isso. E zombavam, depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificado. Meus irmãos, a gente sabe que o povo pediu crucificação. A gente vê na Bíblia, a gente até às vezes percebe em algumas dramatizações que fazem do sacrifício de Jesus, ele não foi para a cruz sozinho, mas só ele apanhou. Só ele foi ultrajado. Só bastava ele crucificar. Mas ele apanhou, ele foi zombado, ele foi escarnecido, ele foi moído. E pelas suas pisaduras hoje nós podemos ser sanados. Ele levou. Já não é mais motivo você carregar. Agora, o cumprimento desse sacrifício se dá na valorização que nós vamos entregar a Ele. O pecado, o mal, não pode mais te escravizar. Jesus morreu para que a vida fizesse-se presente no teu espaço. Priorize o Senhor, honre o Senhor, que Ele seja o primeiro de tudo na sua vida. E eu tenho certeza que muitos dissabores eles serão eliminados do teu espaço. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Evangelho de Jesus. O resgate do pecador que se encontrava perdido. Hoje você pode ter um rumo. Com Jesus, o capitão do barco, ele entrou no mundo para nos entregar essa vitória. Por isso, em todo tempo, louvemos o seu nome. Amém? Vamos orar para que Deus